Em nosso estudo de hoje, a lição 13 do livro Amigo e tem por título Ante o Suicídio. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria mortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos, a se lhe configurarem no próprio ser na forma de chamados complexos de culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina e por isso mesmo inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação que na maioria das vezes lhe custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores que te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus que, em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Observa que não existem provações sem causa e, em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando lugar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. O melhor meio de nos premunirmos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvam a mente. E por fim, consideremos nas piores situações em que os sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. Bem, vamos pegar algumas informações pontuais que o Emmanuel traz aqui para a gente. Em primeiro lugar, que a vida não termina. Ponto. Nós somos espíritos imortais. Mas quando a gente vem para cá, para a Terra, encarnar num corpo, esse corpo aqui tem um prazo de validade e ele, para ter esse prazo de validade, ele tem uma bateria que nós vamos chamar aqui, dentro dos termos criados, trazidos pela doutrina espírita, princípio vital. Então vamos supor que a gente tem aqui um tanque em que a gente recebeu uma quantidade X de princípio vital. Cada princípio vital, cada pessoa vai receber quantidade diferenciada. Tá? Tem gente que vai receber para viver 20 anos, ou vai receber por 90 anos. Tudo bem. Se você interrompe a sua vida propositadamente, tá? O que vai acontecer? Tem que ter essa coisa, propositadamente. Seja para acabar com a vida, que é um suicídio direto, ou seja porque você não conseguiu conter um determinado vício, um determinado comportamento seu que era destrutivo, que é destrutivo e que acabou também propiciando o fim do corpo físico aqui. Que aí vai ser o suicídio indireto. Quando isso acontece, os espíritos relatam para a gente que eles ficam presos no corpo físico, não conseguem se desligar do corpo físico. É como assim? É exatamente isso que eu estou falando. Você tenta imaginar o seguinte, tenta imaginar a pessoa que teve um AVC. Ela está ali, ela está interagindo com metade um dos lados do corpo, ou então com os olhos, mas está presa no corpo. Agora você tenta imaginar um cenário pior, você está preso num corpo que não tem mais movimento nenhum, você não consegue mais ter o controle sobre ele e também não consegue sair dele. Então você tem uma prisão e ao mesmo tempo muitos relatam até sentir os efeitos da decomposição do corpo. Um estado que leva à loucura tranquilamente. Porque o relato que eles falam para a gente é assim, ó, o suicídio proporciona os maiores sofrimentos que um espírito pode experimentar. Tá? Aí tá bom, você passa por esse período. Aí eu pergunto aqui, né? Perguntei para os espíritos, por quanto tempo? E os espíritos falaram, até o tempo em que teu corpo teria princípio vital para sobreviver. Peraí, para tudo.
Se eu ganhei princípio vital para viver até os 80, me suicidei com 20, eu posso ficar assim até 60 anos? Ele bota até 60 anos. Então, por isso que o Emmanuel fala aqui no parágrafo, né, que demanda muito tempo, né? Benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação, que na maioria das vezes ele custará muito tempo. O primeiro tempo que a gente fala é esse. Mas tem como abreviar? Tem. André Luiz relata lá no livro Nosso Lar que ele entrou numa prece fervorosa e que, quando ele entrou naquela prece, ele começou a eliminar ali, ó, o fluido vital dele, o princípio vital dele, até chegar ao ponto dos mentores conseguirem resgatá-lo. Quem resgatou André Luiz foi nada mais, nada menos que o Clarence, um dos ministros do Nosso Lar. Tudo bem. Mas quando a gente vai ler o livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Castelo Branco, ele fala assim: eu fui para um lugar onde tem uma pessoa sequer que faça uma prece por ele. Aquela pessoa que se suicidou e ficou esquecida. E é muito raro você encontrar uma pessoa que se suicidou e que consiga ter força para fazer prece. Então a nossa ajuda é no sentido de estar mentalizando essa pessoa e procurando estimular para que ela tome a iniciativa de fazer a prece, de pedir perdão, de pedir nova oportunidade, porque fazendo isso ela consegue diminuir esse tempo inicial. Segunda grande consequência do suicídio: aonde você lesionou o seu corpo intencionalmente, você marca também o seu corpo espiritual, de maneira que quando a pessoa reencarnar, ela vai trazer as marcas do que ela fez na encarnação passada. E aí é unânime, pesquisem. Todos os espíritos dizem que a marca ela aparece na encarnação seguinte, porque a violação à lei de Deus é tão grande no suicídio que a marca ela vem imediatamente. Então você vai ver pessoas, por exemplo, que deram um tiro no coração, nascem com cardiopatia congênita, nascem com tetralogia de Fallot. Você vai ver pessoas que se enforcaram e que vão renascer dependendo da gravidade da lesão que promoveram na coluna vertebral, podem renascer tetraplégicos, paraplégicos. Você vai ver pessoas que que ingeriram veneno, deformam todo o sistema digestivo, pode estar trazendo complicações, tanto aqui desde a boca até a faringe, até o estômago, até fígado, pâncreas, intestino. Você vai ver pessoas que, por exemplo, que se afogaram e que vão trazer problemas respiratórios graves. Você vai ver pessoas que deu tiro no crânio e que vão renascer cegos, surdos, loucos. E o Emmanuel, até no programa Pinga Fogo, através do Chico Xavier, ele fala assim: se Deus quisesse sofrimento, não deixava a gente inventar a anestesia e nem o antibiótico. Na verdade, esses sofrimentos são humanos, que é quando você pega uma criança recém-nascida e fala: meu Deus, o que essa criança fez para merecer isso? Isso, na verdade, ela está trazendo marcas do que ela fez com ela mesma no passado. E daí, mais uma coisa, o Divaldo Pereira Franco, em uma das palestras dele, disse que normalmente o espírito não leva menos que 200 anos reencarnando, desencarnando, até conseguir fazer com que o perispírito dele, esse corpo espiritual nosso, fique de novo em condições, sem as lesões promovidas pelo suicídio. Então, o Emmanuel, diante dessas informações que eu estou trazendo para vocês, né, que é o resultado aí de experiências que a gente vem tendo nos últimos mais de 15 anos, fazendo palestras sobre suicídio, é um tema que a gente se dedica, a gente pegou como costume falar de maneira bem franca e bem direta: olha, são essas as consequências, porque a maioria das pessoas que tomam esse caminho do suicídio, elas tomam querendo aliviar a dor, querendo fugir de um problema, mas não desconfio que vão cair num problema muito maior e muito mais doloroso, traumático. Então a gente fala o tempo todo, até mesmo nas palestras, sem medo de errar, de ser questionado. Você vai se suicidar por conta de quê? Por conta do teu casamento? Separa. É por conta do emprego? Muda de emprego. Muda de estado. Porque nada aqui neste mundo merece que você passe pelo que você vai passar se você se suicidar. Então o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tema, e o Emmanuel fala para a gente no final, fala: ó, se a gente continuar, conseguir nos agarrar no trabalho, ó, o melhor meio de nos premunirmos na Terra contra o suicídio será sempre de conservarmos no trabalho que a vida nos confia, manter a mente ocupada, porque isso invariavelmente vai dissolver qualquer sombra que nos envolvam a mente.
Fica aí as informações. Para quem quiser mais informações, a gente tem várias palestras no YouTube sobre esse tema. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.